Boa tarde a todos. É com muita alegria que a gente volta aqui hoje para falar um pouquinho mais, para torturar vocês, né? E propor uma reflexão em cima de um tema que eu acho que é sempre corriqueiro, né? Que é o tema pedido de interesse. A ideia não é trazer um ensinamento, não é dar uma aula, a ideia é provocar uma discussão, né? Então, não espere até o final se vocês tiverem uma dúvida, discordarem de um ponto, porque é melhor a gente não chegar ao final e ter todo mundo engajado e lucrando, né, se beneficiando desse momento, do que todo mundo, ai meu Deus, faltam 15 minutos, ai meu Deus, não. Ou então chegar, não, vou fazer a pergunta no final. Aí chega no final, já esqueceu, já perdeu a vontade. É verdade, eu sou assim, se eu fizer na hora eu esqueço. Pois é, exatamente. Então eu queria pedir, né, a colaboração para que a gente faça disso uma coisa mais útil possível, né? Então eu vou começar essa reflexão de hoje propondo uma pequena oração. Eu vou fazer essa oração em voz alta. Eu gostaria que todos fizessem, né, mentalmente, acompanhassem. E isso tem um sentido, tá? Então essa oração começa, né? Louvado seja Deus, sua infinita misericórdia e sua infinita bondade. Agradecendo ao Divino Mestre Jesus, pedimos que Ele nos aconchegue no seu colo amoroso e que nos embale, reconfortando as nossas almas. Que o amor de Deus inunde os nossos corações e que possamos transbordar esse amor, irradiando em todas as direções, em especial no nosso lar, no nosso refúgio sagrado. Bom, essa é a estrutura básica de uma oração. Ela está bem dividida em 3 parágrafos. No primeiro parágrafo nós fazemos um ato de louvor, no segundo nós fazemos um agradecimento e no terceiro fazemos um pedido. Esse pedido, ele não necessariamente, essa terceira parte, não tem que existir sempre, né? Se a gente não estiver fazendo uma oração para pedir alguma coisa, ela passa a não fazer sentido, a não ser necessária, vamos chamar assim. Aí tem aquela coisa, a primeira fase é um louvor, um ato de louvor. Aí eu não consigo ficar fazendo negócio de louvor. Esse negócio de louvor é coisa de fanático, né? Não dá pra... Como é que eu vou... O que é isso, né? Como é que eu vou ficar de joelho? Ah, louvado seja Deus! Não, isso é coisa de fanático. Eu tenho vergonha de fazer isso, às vezes. Como a gente tem vergonha de expressar os nossos sentimentos, né? Principalmente o homem, né? Quem aqui do sexo masculino que se sente confortável em dar um abraço fraterno e o outro, né? O outro irmão do sexo, que está do sexo masculino agora? É uma coisa difícil pra gente. Porque a gente é ensinado a ter essa coisa, né, de ser duro, de ser robusto, de ser forte, né, e não mostrar sentimento. Então, nós vamos ver, só aqui antes, né, nós vamos ver essas fases da oração, aí vamos desenvolver essas frases. Uma nota, uma observação. Um dos últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o penúltimo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, se chama Pedir o Interesse. Essa reflexão de hoje não é sobre esse capítulo, tá? É mais sobre o processo da prece e a resposta que a gente recebe da prece, tá? Então não é exatamente sobre esse capítulo. Aqui nós temos uma mensagem do Chico Xavier, acho que todo mundo sabe quem é o Chico Xavier, qual foi a última encarnação dele. Então, por várias vezes, nosso Senhor Jesus Cristo se referiu à nossa necessidade da oração e da vigilância. Orar não é apenas endereçar a nossa palavra ou o nosso pensamento a Deus, em súplica ou louvor. Orar significa também discursar, expor os nossos pontos de vista e, por isso mesmo, a oração é uma das expressões mais vivas do espírito democrático, do cristianismo, porque cada um de nós ora segundo as suas possibilidades. Então, nós que ainda somos muito broncos, ainda precisamos dos benefícios de uma encarnação no mundo de prova e expiação, não temos certamente a mesma possibilidade de fazer uma oração como um espírito que já nem precisa encarnar mais, um espírito puro, vou colocar assim, né? Então, tem a ver com as nossas possibilidades. Outra mensagem do Chico, né? Nenhuma prece feita com sinceridade fica sem resposta. Às vezes, a solução do problema é complicada. Não depende apenas do esforço dos benfeitores espirituais, mas exige mudança de atitude do próprio pedinte, né? A gente quer que a gente faça uma prece e o mundo todo se modifica para atender às nossas necessidades e nossos interesses, não é isso? Por quê? Mudar dá trabalho.
E a gente não quer mudar. A gente quer que os outros se moldem às nossas dificuldades, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, à nossa vaidade. Então, na verdade, aqui já está uma explicação que não necessariamente tudo que a gente pede não será dado. Aqui todo mundo sabe aqui, ou talvez nem todo mundo. Quem não sabe aqui o que é uma programação encarnatória? Todo mundo sabe o que é programação encarnatória? Não sei. Todos nós aqui estamos encarnados. Né? Antes de nós encarnarmos, foi feito um planejamento, porque a nossa, vamos dizer assim, a nossa personalidade é um livro, uma enciclopédia Barça, enciclopédia britânica, muitas páginas e muitas coisas a serem reajustadas. Né? Então a gente pega assim, qual é a próxima página? Página 1.238.416. Essa é a próxima página. Então na próxima encarnação que nós vamos ter, nessa encarnação, vamos estar preparando para encarnar. O que vai acontecer? O que vai acontecer nessa encarnação? Na encarnação anterior ele teve um problema, por exemplo, com um emprego, com um trabalho, né? Aí o que acontece nessa encarnação? Eu nunca estou desempregado, né? Mas eu também nunca fico no emprego. Eu consigo um emprego, fico 3 semanas, sou mandado embora. Aí eu consigo, no dia seguinte eu consigo outro emprego, outro trabalho, fico 4 semanas, começo a gostar do trabalho, sou mandado embora. Aí consigo um outro emprego que eu não gosto tanto, fico 6 semanas, mas sou mandado embora. Então o tempo vai passando e eu consigo emprego, sou mandado embora. Consigo emprego, sou mandado embora. Eu nunca fico desempregado. Só para reforçar o que você está dizendo, eu conheço uma pessoa que em um ano ele teve 40 empregos. 40 empregos. Ele não tem problema de arrumar emprego. Tem problema de ficar. Tem problema de ficar. Um currículo fantástico. Pois é, isso. Então, E essa experiência vai ensinar alguma coisa à pessoa. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes a resposta vem não a que a gente quer, vem o que a gente precisa. E muitas vezes a resposta exige uma mudança nossa. Então essa situação está na nossa vida para que a gente aprenda alguma coisa. Toda pedra que há no nosso caminho, a gente reza assim, meu Deus do céu, tira essa pedra do meu caminho. E Deus é muito bom, vem, tira a pedra. Vem cá, mas se eu não pedir para encarnar, para aprender a superar essa dificuldade, aí eu vou andando e outra pedra igual. Ai meu Deus, tira essa pedra, Deus, por favor. Aí Deus vai tirar a pedra. Aí eu vou andando, não sei o que, mais uma pedra. Ai meu Deus, Alexandre, não dá não. Você pediu para encarnar para aprender a conviver com essa pedra. Enquanto você não aprender, ela vai ficar aí. Mais em pedra. Não, entendeu? Então vai aprender a superar a pedra. Né? Vai aprender a valorizar teu emprego. Tá? Então, muitas vezes, a gente reza para que um obstáculo seja tirado do nosso caminho, isso não vai ser atendido, porque não é no nosso interesse. A gente vem para a encarnação, vou fazer isso, vou fazer aquilo, aí chega aqui na hora, você, ai meu Deus, esse corpo é tão confortável, olha, cheiro de flores, né? Gosto de macarronada. Aí, para quem gosta também do álcool óleo, aí o que acontece? Esse negócio de ficar me sacrificando dá trabalho, deixa na próxima. Aí o que acontece? Desperdiça a oportunidade. Então, enquanto a gente não se modificar, não obteremos muitas coisas. Aqui existe uma coisa chamada semanário, né, que foi receitado por Bezerra de Menezes, né, pelo doutor Bezerra de Menezes. E o semanário, o que é o semanário? É uma semana de orações. Né? Então, até existe uma instituição que publica um livreto fininho com 7 orações para diversas situações. Por quê? Porque se você às vezes está desequilibrado e não consegue se equilibrar para fazer uma oração equilibrada, você lê uma receita. Então, a oração em si, ela não vai ter talvez muito sentido, mas você naquele momento está focando a sua atenção numa vibração positiva, né? E aí você poderá ser assistido. E a ideia do semanário é que ele seja feito na mesma hora, todos os dias por 7 dias. Né? Aí vem aqui, a oração é sempre um diálogo com Deus, em que a petição chega a Ele e retorna das mais variadas formas.
como resposta sempre sábia do Pai. Impossível viver hoje sem o escudo da oração. A oração é para a alma combustível semelhante ao que o oxigênio é para a vida física. Procurei vos deixar um caminho e suporte para vosso uso diário ou emergencial. Uma oração programada que possui a eficácia e a força da palavra. Essa oração é o semanário. O semanário é uma ponte de luz que liga o vosso coração ao coração de Deus e os seus emissários. Ou seja, faz, né, aquela ligação entre a gente e alguém que pode nos ajudar. Deus atua na criação através da criação, não é isso? Muitas vezes nós somos a resposta de Deus a um problema de alguém. Tá? Só uma reflexão. E a gente acha para procurar isso? Se você buscar no Google Semanário Bezerra de Menezes, você já vai baixar, já vai achar o arquivo lá. Tranquilo. Bom, então nós falamos aqui, né, que ao orar nós devemos louvar a Deus, agradecer e, se for o caso, pedir. Tudo bem, gente, com esse formato aqui? Uhum. Alguém tem algum comentário, alguma coisa assim para acrescentar, a me corrigir? Né? Quando devemos orar? Sempre. Né? Por que a gente não ora sempre? Porque a gente está acostumado a orar para pedir. Né? Então, a gente orando, a gente faz o que a gente faz quando ora? A gente se conecta, né, com o plano divino, vamos falar assim. Né? Com quem é o plano divino? O plano divino é qualquer representante de Deus. Né? Prefeituras espirituais, família espiritual, né? O lado positivo da família espiritual. Né? Tá? Como devemos orar? Eu quero aprender, eu acho que eu não sei. A resposta é, olha, ela é simples, curta, objetiva e muda de pessoa para pessoa. Como devemos orar? Com o coração. Ou seja, às vezes você está numa aflição, está querendo resolver um negócio, não sei o que e tal, aí consegue resolver. Aí você para aquele segundo, fecha o olho. Aí, vale mais do que 58 para nós e 96 a Maria. Tem aquela historinha do João, né, que ele fala, Deus, eu não sei rezar, mas eu sou o João, vim te visitar, você já viu? Todo mundo já sabe essa história. Eu não conheço, mas é bom. Ele era um senhor, ele chegava na igreja e falava assim, Deus, eu sou o João, eu não sei rezar. Mas só que ele fazia isso diariamente. Um dia ele desencarnou e ele falou assim, João, eu sou Deus, eu vim te visitar. Então eram coisas pequenininhas, mas que ele fazia de coração. Olha só que lindo. Eu conheço uma outra história que eu não sei onde é que eu peguei, que todo dia na hora do almoço, o João ia a uma igreja e chegava lá, Jesus, sou eu, tudo bem? Eu vim dizer boa tarde. E ia embora, né? Aí, uma vez perguntaram, por que você faz isso? Porque eu não tenho tempo, eu moro no trabalho, eu tenho uma hora de almoço, então eu saio do trabalho na hora do almoço, venho aqui, faço o meu agradecimento e vou para casa. Aí passou o tempo, daqui a pouco o João caiu doente, ficou no hospital. Aí todo mundo ficou lá muito tempo e tal, e todo mundo era deprimido, chateado, e o João estava sempre feliz, né, tal. Aí, pois João, como é que você está sempre feliz aqui? Porque Jesus, todo dia, meio-dia, Jesus senta aqui na minha cama e fala, João, vim te visitar. E ele ficava feliz. Então, é mais ou menos a mesma história. Só o coração, basta isso. A sinceridade. Né? Bem-aventurados os puros de espírito, né? Com a pureza de espírito, sem segundas intenções. Até porque Deus conhece a nossa necessidade, conhece o nosso pensamento e sabe que a gente, mas se Deus sabe isso tudo, para que fazer? Para que rezar, né? Porque rezar significa a nossa predisposição a aceitar a vontade de Deus. A nossa submissão, a nossa resignação. Tem uma série de coisas aí embutidas, né? Para quem lembra das bem-aventuranças, né? Então ali, tá tudo ali. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, faltou um X ali, o capítulo não é 27, é 37, né? Pedido tereis. Ali vai a mensagem de Marcos, né? Seja o que for que pensares na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes, desde que para o nosso benefício.
Né? Se pedir para tirar a pedra, vai tirar uma vez, porque você não está fraco ainda, não está forte ainda para sustentar, para sobreviver àquele desafio. Vai tirar a segunda, a terceira vai ficar. Porque não adianta tirar as pedras sempre. Tá? O livro dos Espíritos, no capítulo 2, na parte terceira, fala da lei de adoração. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Desde, pela adoração, aproxima o homem da sua alma. Ou seja, só em nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, já estamos adorando a Deus. Tem alguma coisa de fanatismo nisso aí? Não. Não tem. Tem alguma coisa externa? Precisa cair de joelho num canto em cima de mim? Não. Tô lavando louça, limpando casa. Qualquer coisa. Olha, existe uns 50 anos depois, não esqueci qual era o nome, tem uma, se apresenta como mulher naquela encarnação, ela vai viver no mosteiro disfarçada de monge e é expulsa de lá. Né? Sim. Aí ela vai para um pedaço de terra, né, e passa o resto da vida arando a terra e da terra tirando seu sustento através do trabalho. E no livro diz que passou o resto da sua encarnação louvando a Deus, trabalhando a terra. Ou seja, o ato de trabalhar a terra era um ato de louvor a Deus. Por quê? Porque tem aí o agradecimento, a gratidão por ter a terra, por ter o trabalho, por ter meios de tirar o sustento. Então, a paciência, a resignação de ter que se contentar com aquele trabalho, a paciência de esperar a colheita, e tudo isso. Então, voltando às 7, 8, 9, 10, 11, 12 bem-aventuranças, estão todas nesse processo. Todas os bem-aventuranças também estão nesse processo. Né? E era um ato de louvor. Arar a terra era um ato de louvor. Terra fornecida por quem? Concedida por quem? Né? Por Deus. Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Então, só em fazer uma prece já é uma adoração. Porque nós já estamos reconhecendo, através da prece, o nosso papel em face de Deus. A nossa posição dependente de Deus. Louvar significa elogiar, enaltecer, bendizer, exaltar, glorificar. Segundo Rodolfo Caligares, a louvação consiste em exaltar os atributos da divindade. Emmanuel ressalta que é alegrar-se em pleno combate para a vitória do bem, agradecendo ao Senhor. Agradecendo ao Senhor a pedra. Porque a pedra vai nos fazer evoluir, vai nos fazer progredir. O louvor a Deus. Toda vez que olhamos o milagre da vida se desenvolvendo no ventre materno, olha o milagre da vida lá atrás olhando para a gente. E nos emocionamos, estamos louvando a Deus. Para admirar um trigal esparramar-se com as suas carícias, com as carícias do vento, será esse um louvor a Deus. Quando o sol nasce aqui é um louvor a Deus. Melhor do que isso. Deus, obrigado. Melhor do que isso. Estamos em março. Acordamos de manhã para ir trabalhar, saímos, ouvimos passarinhos que não ouvimos desde novembro. Estão voltando. A gente se alegra com isso. Todo mundo aqui se alegra. Senhora primavera, a alegria voltando, inundando os nossos corações, não é isso? Só em apreciar isso já é um ato de louvor a Deus. Qual é o fanatismo atrás disso? Quem aqui veio do Rio? Pois é, para quem não veio do Rio, não fiquem com muito entendendo, por favor. Né? O pôr do sol, a gente vai na Praia de Ipanema, senta lá no arpoador e vê o sol se pondo no mar. Coisa linda, né? É uma situação assim lindíssima. Você não viu Florianópolis também. Pois é, quase tão bom. O arco-íris, o cheiro de chuva que nos faz refletir a respeito da sabedoria da natureza, são momentos de louvor a Deus. É necessário que o nosso louvor se estenda além do momento de enternecimento e admiração. Né? A gente faz esse louvor nesses momentos, mas é necessário que ele se estenda além disso. Assim estaremos louvando a Deus quando respeitarmos a obra da criação. Louvaremos a Deus olhando o nosso próprio irmão. E embora tantos pensem em louvar a Deus como algo etéreo ou místico,
Algo interno ou metafísico, o louvar a Deus pode estar nas ações mais simples do cotidiano. Lavar louça é um ato de louvor. Mas esse ato que eu falei é a minha conexão que eu estou fazendo algo e louvando. Exatamente, né? Vamos chamar assim, essa conexão, a gente vai falar dela rápido, em breve aqui. Todo mundo sabe o que é um cabo de chuveiro, ou um jump start cable, né? Aquele carro, né? Meu carro está com a bateria arriada, aí o Luiz está com o carro dele com a bateria nova, e o que eu faço? Eu ligo o meu positivo com o negativo, né? Positivo com positivo, negativo com negativo. Aí eu uso a bateria dele para dar partida no meu carro, não é isso? Sim. Conexão, é aquele cabo que faz o curto-circuito, né, entre o fio que conecta a minha mente com a mente de quem pode me ajudar. Agora, também se eu conectar com a mente que pode me atrapalhar, a conexão também está feita. É uma escolha. Aí é que entra a vibração, né? Exatamente. Aqui tem uma prece, né, nos dada por André Luiz, do Mundo Maior, nos presenteada, né? Vamos fazer essa prece mentalmente, gente? Ela começa assim: Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar no caminho da luz. Herdeiros da imortalidade, buscamos-te as fontes eternas, esperando, confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frontes decepadas. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos continuadores gloriosos da tua criação interminável. E antes de tudo, louvamos-te a grandeza, que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida. Abre-nos os olhos para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Fecunda-nos o sol interior, para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso, a floração de nossas sementeiras. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz das oportunidades presentes. Reveste-nos o coração com a tua serenidade maternal. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre. Assim seja. Então nós vemos aqui que há um agradecimento, que há um pedido e que há um louvor. Né? Tudo bem? Algum comentário? Foi linda. É linda, né? A aula de Luiz é esclarecedora, é linda. O que me veio na primeira parte foi: e aí, suas preces e sua oração tem sido semanal ou emergencial? Eu me perguntei da primeira parte, entendeu? Já é um puxãozinho de orelha, de certa forma. Não que a gente deixe de adorar naquelas coisas que nós falamos em relação à natureza, essas coisas. Mas aquele tempo meu, conexão, tem sido mais semanal ou emergencial? Pois é, aí eu vou fazer uma pausa aqui, né? A gente volta para aquela questão que é sempre sugerida, proposta, encorajada pelo movimento espírita, né? Que é o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é um semanário que não é todo dia seguido um do outro, né? Sim, mas eu existe tinha aquele... prático do Evangelho lá, mas só que o que está sendo agora, ultimamente, é emergencial. Eu já não faço mais o Evangelho, que eu já conheço há vários anos, entendeu? Deus que eu tenho no Espírito. Me veio esse puxão de orelhinha, como é que tá? Totalmente o negócio tá... Você não tem feito o Evangelho. A pergunta que faz é: já está evangelizada? Você já está evangelizada? Já não precisa mais do Evangelho? Nossa, tá doido. Né? Então, essa pergunta não é para você, é para a gente, né? Eu não preciso mais parar 15 minutos por semana, naquele dia, naquela hora, né? Para fazer essa reflexão. Assim, não precisa, tudo bem. Agora, outra coisa, né? Outro puxão de orelha em mim mesmo. Né? Fazer o Evangelho no Lar não é ler o Evangelho no Lar. É tentar viver o Evangelho no lar. Essa é outra questão, né? Tentar viver o Evangelho dentro de casa, no lar. Né? Bom, a prece. Segundo
Capítulo 38 do Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas. Gente, vamos fazer aqui um breve, antes da gente continuar aqui, vamos fazer aqui uma breve reflexão. Qual foi a primeira obra que Allan Kardec publicou? Evangelho, não? Não, Livro dos Espíritos. Ah, Tá bom. Aí qual foi a segunda obra? o Evangelho segundo O Livro dos Médiuns. Qual foi a terceira obra? O Evangelho segundo o Espiritismo. Qual é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo? Coletânea de preces espíritas. Então, pessoal, segundo o Allan Kardec, ele fez isso na cabeça dele ou ele foi inspirado e instruído a fazer dessa forma? Ele foi instruído a fazer isso. Ele foi inspirado e instruído a fazer dessa forma. Então para a gente chegar nesse capítulo, a gente deveria ter lido o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, para chegar nesse capítulo. Agora eu pergunto aqui uma coisa: é um anexo? É um apêndice? Ou é um capítulo? É um capítulo. Tem algum lugar dizendo que o capítulo 4 é mais importante que o capítulo 18, que é mais importante que o capítulo 21, que é mais importante que o capítulo 38? Não. Então por que nós, espíritas, quando abrimos o Evangelho, olhando para ele, nós pensando assim, o capítulo 38 é só para se eu tiver uma situação assim de emergência eu fazer uma prece. Por que a gente faz isso? Toda filosofia espírita está resumida no capítulo 38. Toda. Para a gente entender o que está escrito ali, que é igual leite condensado, né? Bota um pouco de leite condensado no copo, bota água, cresce. Bota mais água, cresce. É condensado. Então, para a gente entender o que tem naquelas orações ali, naquelas preces, a gente precisa ter um conhecimento prévio. Por isso que o capítulo 38, o último capítulo, ele vem depois do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns e do próprio Evangelho. Não é um apêndice, não é menos importante. Quem é que diz que o capítulo 38 é menos importante do que o 32? Ou do que o primeiro? Não tem escrito. Tem escrito isso? Não é um capítulo? Tem escrito que é apêndice? Tem escrito que é anexo? Não, é um capítulo. E é importante. E lá no capítulo 38, então, tem uma prece, parágrafo 33, que é um ato de submissão e resignação. E ele começa, né? A ti dirigir o meu olhar ao Eterno e me sentir fortalecido. És a minha força, não me abandones. Ó meu Deus, sinto-me esmagado sob o peso das minhas iniquidades. Ajuda-me. Conheces a fraqueza da minha carne. Não desvies de mim o teu olhar. Ardente sede me devora. Faze brotar a fonte da água viva, onde eu me dê sedente. Que a minha boca só se abra para te entoar louvores e não para soltar queixas nas aflições da minha vida. Sou fraco, Senhor, mas o teu amor me sustentará. Ó Eterno, só tu és grande, só tu és o fim e o objetivo da minha vida. Bendito seja o teu nome, se me fazes sofrer, porquanto és o Senhor e eu o servo infiel. Curvarei a fronte sem me queixar, porquanto só tu és grande, só tu és a meta. Nossa, que lindo. Lindo, né? Mas isso aí é só um apêndice, não precisa se preocupar. Tá no com isso. Evangelho? Tá no Evangelho do Espiritismo, tá lá, juro pra você. Você abrir lá o último capítulo lá, vai ter isso lá. Lindo. Lindo. Tem muita gente que vai fazer o Evangelho lá, ou que vai pedir uma inspiração em frente a um problema, né, do Evangelho, aí não abre no final, porque ele só tem prece, tudo bobagem. É um apêndicezinho que não vale nada. Tá aqui. Posso só colocar um Claro. Eu acho que essa última parte está na última parte, porque as preces, se você olhar as preces em si, ela ajuda em muitos capítulos que você viu anteriormente, quando você não consegue perdoar uma pessoa, quando você não consegue praticar a caridade, quando você não consegue modificar as coisas que você está tendo dificuldade muitas vezes de lidar, aquela prece vai te trazer para te ajudar a trabalhar naquele ponto que você está precisando. Então complementa muito o que você já estudou anteriormente. Complementa, é a cereja do samba. Eu adoro as dos anjos da guarda, são lindas. São lindas. Posso pedir a ele? Eu acho que é positivo a gente lembrar o que você falou anteriormente, que a prece deve ser feita com o coração. Porque o cuidado que a gente pode tomar é não achar que lendo a prece por metro quadrado, a gente vai
98 para nós, 237 a Maria. Então, o coração aberto que você falou, ele tem que estar antes, não antes, mas tem que caminhar junto com as palavras que a gente for ler. É isso, acho que acabou. Não, com certeza. É a sinceridade. É a pureza de espírito. Fazer a prece com a pureza de espírito. Sim. Pra não ficar só lendo e achar, né, li 3 preces. Vai, Não, mas eu só achei. Não, eu concordo contigo nesse ponto. A única coisa que eu tava querendo, o ponto que eu queria colocar é o seguinte: muitas vezes você está tendo dificuldade de expressar o seu coração. E essas preces, quando vem para você, quando você olha, direitinho. ela cai direitinho para te ajudar a fazer essa conexão de coração novamente. Ela aparece. Aí funciona, parece que ela está te redirecionando no caminho de trabalhar o que você precisa trabalhar. E dentro daquele prece com a situação ABC, ali dentro tem as coisas que você tem que trabalhar nessa situação. Exatamente. Isso é muito legal, né? Coincidência, né? Bom, então, ao orar diante de uma dificuldade, nós devemos ou podemos pedir, né? Não temos que pedir. Mas nós devemos, se formos pedir alguma coisa, devemos pedir resignação, paciência e fé. E aqui, entre parênteses, nós temos, né, 3 bem-aventuranças. É só para ligar os pontos, né? Então, a resignação, para que a gente tem que pedir resignação? Para aceitar que aquilo é alguma coisa útil para a gente. Gente, não há sofrimentos eternos. A gente só sofre enquanto a gente está amarrado às nossas paixões, aos nossos desejos. Ah, eu sofro muito porque eu não tenho Lamborghini amarelo. Deus é tão injusto comigo. Eu sou miserável. Vamos jogar na ponte porque Deus não me dá um Lamborghini amarelo. Porque eu preciso de um Lamborghini amarelo. Não é só, nesse caso, não poderia ser só a minha vaidade querendo possuir um bem material? Ó, galera, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Quando a minha mulher desencarnou, ela não levou nada. Ficou tudo pra trás. Até o corpo ela deixou pra trás. Não levou nada. Tá? Foco, né? Paciência. Paciência para que a gente não se desespere durante o processo daquela experiência. Né? Por quê? Paciência porque às vezes né? Às vezes é o nosso, todos nós, né? O que precisamos, nós temos aquele personal trainer da paciência, não temos? Alguém que só da gente, só de aparecer, já nos irrita, né? A gente tem aquela oportunidade, né, de exercer a paciência, a indulgência com aquela pessoa, né? Então a gente tem que ter paciência, né? E face a essas situações que nós experimentamos. E fé. Por que fé? Porque a fé é o que vai nos dar a certeza de que ao final daquilo nós teremos progredido, avançado, melhorado como indivíduo. Faz sentido isso? Totalmente. Tá? Bom, aqui, mas Alexandre, você disse que ainda fala do Evangelho. Ah, meu Deus. Na verdade, eu só estou buscando aqui uma explicação. Os 4 últimos capítulos, e também aqui está faltando um X em cada um deles, buscar e achareis, dar gratuitamente recebeste, pedir e obtereis, e coletânea de prece espírita. Né? E nós estamos mais ou menos falando aqui desse capítulo, né? Mas olha que interessante, buscar e achareis. Olha como é que começa o buscar e achareis. Pedir e se vos dará. Quer dizer, a primeira coisa que você, quando você está buscando, quando a gente traz isso para o domínio da prece, é o quê? Se você está buscando, você pede. Para achar aquilo de alguma forma, né? Pedir e se vos dará. Porque quem pede, recebe. Pessoal, não adianta pedir os números da loteria, tá? Pode pedir à vontade. Mas, se fosse parte da sua programação encarnatória, você não precisaria nem pedir, porque você teria. Eu nem quero. Pedido tereis. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai. Orai, enfim, com humildade. Olha só, o perdão está sempre em tudo, né? Por quê?
Porque, por exemplo, eu deixei, né, a minha carteira ali em cima do móvel, vou contar a mesma história de novo para contar aqui outra vez, né? Aí o Ulisses foi lá, na hora que eu não estava olhando, pegou todo o meu dinheiro, 2 libras. Né? Pegou todo o meu dinheiro. Aí eu fui invadido por aquela onda de fraternidade, né? Fiquei satisfeito, né? Porque lógico que eu pensei assim, né? Puxa, o Ulisses está em necessidade, está necessitando. Que bom que eu pude contribuir de alguma forma com o meu trabalho, né, para ajudá-lo na dificuldade. Lógico que eu pensei nisso, porque eu sou, né, evangelizado, né? Claro que não. Aí eu fui invadido com aquela onda de fraternidade, eu joguei aquele pensamento todo, né? Aquela onda, né? Tem até um arrepio nas pernas quando chegou ali, né? Aí, o que acontece? Aí eu tô com aquela raiva ali dele, né? Aí eu joguei aquele laço, né, aquela corrente, me amarrei a ele. Ele nem sabe que eu tô amarrado a ele, mas eu tô, né? Aí eu tô me envenenando com aquele rancor, né? Com aquela raiva. Porque é isso, né? O rancor, a raiva é um veneno que a gente toma achando que o outro vai morrer, né? Não é? Não, é a gente, né? Aí eu tô com aquele rancor, né? Aí eu quero uma coisa, aí eu venho assim, ai meu Deus, me ajuda, pai, me dá isso, né? Me dá o número me dá uma Lamborghini amarela, me dá o número da loteria. Aí ele vai olhar assim pra mim, né? Imaginando, Jesus, o Deus, quem quer que seja, olhando assim, ele quer que eu ajude ele, mas ele acha que ele tem o direito de odiar o outro. Né? Então como é que funciona isso? Eu ainda não aprendi para ser ajudado. Como é que eu posso querer ser ajudado se eu ainda quero me amarrar? Né? Porque o que é o perdão? O perdão é quando eu pego esse laço, essa corrente que eu joguei, né, na direção dele, eu deixo ir aquilo ali, eu me liberto daquilo. O perdão não tem nada a ver com ninguém que não seja eu mesmo. Quando eu perdoo, eu abro mão dos meus sentimentos negativos, do meu orgulho. Não, a Vanete pisou no meu pé, ela não pode pisar no meu pé. Quem é isso, Vanete? Tá pensando que você é quem? Né? Isso é o meu orgulho. Aí quando eu falo assim, pisou no meu pé, gente, eu não podia ter pisado no pé dela. Quem sabe eu já não pisei umas 4, 5, 6 vezes. Eu não lembro, não prestei atenção. Então quando eu perdoo, eu deixo ir. A energia vai embora de mim. Aí eu me equilibro num outro nível, numa outra vibração. Né? Então é isso que Jesus quis dizer. Antes de você pedir, você tem que se reformar, se modificar. Coisas que já estão ao seu alcance. Para que você quer pedir um negócio que não está ao seu alcance, se você ainda não está disposto a fazer uma coisa que está ao seu alcance? Faz sentido isso, gente? Bom, vamos lá, nós estamos aqui. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. E aí o Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de condição do pensamento. Então, o que é isso? Né? O Espiritismo ele nos ensina o seguinte: o espírito desencarnado tem corpo? Encarnado tem corpo. Desencarnado. Não. Então, como é que o espírito desencarnado se comunica? Através do pensamento. Então, tem algum processo, alguma forma, né, que o espírito desencarnado pensa e aquele pensamento é transmitido e chega em algum destino, não tem? Quem tem telefone celular aqui? Funciona por mágica. O Google tem lá o YouTube, então a gente clica lá, abre o aplicativo, passa um filme, de repente tem uma imagem com áudio passando na tela do celular, porque aquilo ali é mágica, não é ciência. Ou é ciência? Ou é usando as leis da natureza? Então é a mesma coisa. O Espiritismo vai mostrar que nós emitimos, nós somos, quem na obra do André Luiz mostra isso muito bem, nós somos antenas de ondas eletromagnéticas, transmitindo e recebendo, ondas que nós não compreendemos. Vamos lá, magia. Tem uma caixinha lá em casa com a porta de vidro, eu abro a porta, boto comida dentro, fecho, aperto, acende uma luz, nada acontece, mas a comida esquenta. Né? Forno de micro-ondas. Mente esquenta e estraga. É mágica. Porque eu não estou vendo a onda de micro-ondas ali dentro. Como é que a comida está esquentando se eu não vejo a onda? Se não vejo, não existe, não é isso? Então o celular também é mágica, porque não tem nada ligado nele.
televisão é mágica, rádio é mágica. Aquela energia, né, que a gente comentou, é luz, né, é mágica. Aquela energia que vem por radiação do Sol e bate na Terra, esquenta a Terra, aquilo é mágica, porque se transmite pelo vácuo. Gente, o vácuo não tem nada, não é isso? Então como é que o nada faz alguma coisa? Me explica. Tem que ter alguma coisa ali. Eu não vejo, eu não percebo. Ué, quer dizer que então, porque você não vê, não percebe, não existe? Quem está vendo a China aqui? Quem já viu a China aqui? Quem já viu o outro lado da Lua? Ué, O ar respirando. o ar que nós... Pois é, né? Quem é que... Por que a gente não acreditou uma época, a gente, humanidade, que a Terra era plana? O Galileu quase não foi queimado porque defendeu. Teve que desmentir, mas no final ele falou, mas é plana. Olha, então, nós evoluímos. O fato da nossa ciência ainda ser limitada para não perceber e conseguir mostrar algumas coisas, não quer dizer que não exista. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente faz a prece, quando a gente pensa, quando eu fui invadido aqui por aquela onda de fraternidade, eu senti aquele amor todo pelo Ulisses, né? Irradiei aquela coisa. Se ele estiver na mesma faixa de frequência, ele vai perceber aquilo. Aí ele vai ter uma dor de cabeça, ele vai lembrar de mim com raiva por alguma coisa, não sabe nem porquê, mas é a energia que ele está recebendo. Né? Então, quando eu me equilibro, eu lembro assim, gente, eu vou emitir e vou receber o reflexo do meu estado interior. Então, quando eu me equilibro, me harmonizo e penso, né, penso em Jesus, penso numa coisa boa, e aí eu, né, perdoei o Ulisses, tua língua, né, cara, devolve. Né, aí eu faço uma oração, aí eu tenho uma chance de me conectar, né, com alguém que vai ouvir. Por quê? Porque quando a gente emite essa onda, vai ter um rádio que vai receber. Vai ter alguém que vai receber e vai poder me ajudar. Vamos passar aqui para o próximo, então. Mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres encarnados e desencarnados estão imersos. Ou seja, o universo ele está totalmente preenchido pelo fluido cósmico universal, que existe um estudo, que eu não sei os números adequadamente, mas fizeram as contas, e a matéria que nós imaginamos que há no universo só corresponde a 4, 6, 10% da energia que tem no universo. Mais de 90% da energia do universo não é explicada através da matéria que nós conhecemos, então inventaram o conceito de matéria negra, que não tem peso, nós não sabemos como funciona, mas tem atração gravitacional. Alguém consegue entender isso? Não, mas será que nós não estamos caminhando para entender o que venceu o fluido cósmico universal? É uma possibilidade, vamos só manter isso. Então o nosso pensamento, na hora que eu penso aqui, sentir aquela onda de amor pelo Ulisses, aquele pensamento, aquela energia foi transmitida através do fluido cósmico que chega nele. Né? Onda eletromagnética, de alguma forma que eu não conheço. Uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um a outro o pensamento. Tá? O fluido é o veículo do pensamento. A energia da corrente guarda a proporção quando o pensamento dá vontade. Claro, quanto mais fé eu tenho, maior o cabo que vai me ligar, né? Aquele fio do cabo de chupeta, né? Que vai me ligar com quem pode me ajudar. Porque se eu não tiver fé nenhuma, como é que eu vou pedir? Não vai nem chegar em lugar nenhum. É assim que espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Muitas vezes a gente está aqui, né, eu estou lá instruindo ou fazendo alguma coisa, aí eu poderia pensar na Ivonete, por exemplo, né, ou no Ulisses, né, que contribuiu, eu ajudei o Ulisses, coitado do Ulisses. Né? Pensei na Ivonete, eu tenho um carinho por ela, é uma pessoa que eu sempre vejo, né, batalhando, lutando, tentando ajudar as pessoas. Aí eu senti assim tive um sentimento positivo de carinho por ela. Aí ela está aqui em Londres, 90, 100 milhas de distância de mim. Aí de repente ela, coincidentemente, naquele momento, pensa no Alexandre. Né? O que é isso? Isso foi que a gente estava naquele momento numa faixa de frequência semelhante, eu emiti aquela onda e ela captou. Tem uma situação que se conta
que o Chico Xavier teria saído no final de semana para uma missão. Aí quando ele voltou lá para... já não sei se ele estava onde ele estava, Pedro Roberto. Voltou para casa, chegou e falou assim, fulana, poxa, eu queria agradecer muito a oração que você fez para mim, porque naquele momento, ela tinha feito uma oração para ele no momento, naquele momento estava precisando de força, né, ânimo, e a sua oração me deu um ânimo para continuar o meu trabalho. Pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhes ideias sãs. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer aqui? Está todo mundo bem com isso? Então, bom, então vamos lá. Mateus, né? E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar de pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. A vaidade, né? A vaidade, exatamente. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando tua porta, que aposento é esse, gente? É o nosso corpo, é o nosso templo. É o coração, abre o coração. A gente se fecha dentro de nós e, né? Dentro, não precisa nada externo. É aquele minutinho que eu consegui aquela coisa que me ajudou, me fez feliz, aí eu... Obrigado, pai. Aquilo ali. Ó, simples, 2 palavras, agradecimento, submissão, resignação, fé, tudo embutido ali. Né? Ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Orando, não useis vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem são ouvidos. Não vos assemelhes, pois, a eles, porque vosso pai sabe que vos é necessário. O que é necessário, não é o que você quer, é o que você precisa. Antes de vós pedir. Mas ainda assim a gente tem que pedir. Porque o processo de pedir já tem, né? Você reconhece, você se submete, você se resigna, você reconhece a escala, né? Uma série de coisas. Você demonstra fé. Você, para fazer um pedido puro, você precisa ter pureza de coração. Você tem que fazer, se você perdoar, você também já é misericordioso. As bem-aventuranças estão todas aí. Lucas, a alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou a seguinte parábola, né? 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano, à distância, não teve nem coragem de chegar perto, nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Jesus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. A humildade, né? Já teve a humildade, enquanto o outro ainda estava na arrogância. Eu lhes digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado. Primeiro passo, ainda tem mais. Ainda tem outros passos, mas já é um começo. Tá? E quando estiveres orando, perdoai se tens alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não vos perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Conforme a gente tinha visto anteriormente. Está perdoado isso. O Livro dos Espíritos. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação entre 2 espíritos. Ele não cita aqui se o espírito está encarnado ou encarnado, mas eu acho que a gente subentende que está desencarnado. É o veículo da transmissão dos seus pensamentos, como para vós o ar é o do som. Tá? Oração e atenção, do Emmanuel. Acerena-te para recolher as respostas da divina providência. Ou seja, se nós não estivermos equilibrados, a oração não está feita, porque a oração não é a palavra, a oração é mentalização. Então, se não estivermos equilibrados para fazer mentalização, a gente não vai conseguir estabelecer a conexão. Então, a gente tem que se asserenar, se equilibrar. Não só para ouvirmos as respostas de Deus, mas também a fim de aceitá-las, reconhecendo que as respostas do alto são sempre em nosso favor, conquanto às vezes, de momento, e em nossa visão limitada, pareçam contra nós.
Quer dizer, eu até hoje eu não consegui a Lamborghini amarela. Não é porque Deus não gosta de mim, não é isso? Senão ele não teria me dado a Lamborghini amarela. Claro que não, gente. Tá, então voltando àquela frase do Chico Xavier no começo, a resposta às vezes depende da nossa modificação. E a resposta às vezes é a nossa modificação. Que às vezes é parte da nossa programação encarnatória. Então, enquanto a gente não se modificar frente a uma situação, né, aquela situação não vai se modificar, porque a resposta é a nossa modificação. Tá? Fluidos. Os fluidos formam a atmosfera psíquica dos seres conscientes. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, com o auxílio do pensamento e da vontade. Pelo pensamento, eles imprimem a tais fluidos essa ou aquela direção. Eles os aglomeram, combinam, dispersam. Formam com esses materiais conjuntos que têm uma aparência, uma forma, uma cor determinadas. Né? Materialização, seções de materialização, é isso? Por exemplo, mudam suas propriedades como um químico altera as propriedades dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo determinadas leis. Tudo de acordo com as leis da natureza. Não existe o fantástico, não existe o maravilhoso. Então, a gente mais ou menos já abordou a questão do umbral aqui anteriormente. É relatado que no umbral existem formas monstruosas, né? Formas deformadas, não é isso? Monstros, coisas assim. Por que isso acontece desse jeito? Porque Deus criou e botou lá aquelas coisas? Não. Porque existe fluido, que é matéria, em todo o universo. Então, aqueles pensamentos desarmonizados emitidos por aquele conjunto de entidades se juntam, ganham força e manipulam os fluidos presentes. Então, se tem muita gente ali acreditando que está assombrado por monstro, eles projetam aquilo no ambiente e manipulam os fluidos e fazem monstros. São formas psíquicas, construções mentais. Tá? Faz sentido? Sim. Totalmente. No Santuário dos Médicos. Aqui os Mensageiros, né? Mais um livro da obra do André Luiz, né? E tem o Santuário dos Médicos. Tem um comentário do orientador dele, que é o Aniceto, né? Ele comenta, né? Estamos correndo existe uma residência no lar em que é feito com disciplina e continuidade, né? É feito um evangelho no lar todo dia e tal. Então, os espíritos que acontecem ali? Ali eles usam essa oportunidade para criar ali um local de trabalho espiritual. Então, eles se reúnem também. Não só se reúnem, como alguns passam o dia inteiro lá protegendo o ambiente. Né? Então, o que acontece? Tem uma situação que eles estão passando, eles estão se aproximando desse local, e eles veem que entidades, né, vamos dizer assim, menos evoluídas, viam aquele ambiente, iam na direção e de repente saiam correndo, se afastavam. E ele explica: cada prece do coração constitui emissão eletromagnética, olha aí, eletromagnetismo de novo, né, de relativo poder. O culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior, pelas claridades espirituais que acendem no entorno. O homem que ora traz consigo inaliável coraça, uma armadura. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. As entidades da sombra experimentam choques de vulto. Por quê? Porque elas não têm afinidade com aquela vibração. Então, gera uma perturbação. É como a gente chegar num lugar, assim, vou pensar assim, num lugar muito quente. A gente vai num lugar muito quente, vai ficar confortável ali? Não, vai sair. É a mesma coisa. Em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém a distância, procurando outros rumos. Só tem mais 38. Ainda bem que a gente tem bastante tempo. 38? Não, brincadeira. Só mais 5. Vou ver se eu corro para pelo menos comigo. Em torno da prece. A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. Aí aquela questão da vibração. Se eu faço uma prece com pureza de coração, de intenções sinceras e positiva, eu vou me ligar a alguém
daquela qualidade, né? Também se eu imito aquela onda de fraternidade, né, por causa daquelas 2 libras, aí eu também vou me ligar com aquela entidade naquele nível vibratório, né? Impulsos de expressão logo mais nobres são amparados pelas almas que se enobreceram. Que enobreceram é que já progrediram, espíritos mais desenvolvidos, né? Todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo, à maneira de estações receptoras. É só para casar aí que a gente transmite e alguém recebe. Não é perdido. No cenário entre terra e céu, o que acontece? Matilde é uma criança, na encarnação, e ela havia uma perturbação na casa dela, e ela fazia orações, preces sinceras para a mãe, para que a mãe viesse ajudar na situação. Só que a mãe era a causa da perturbação. Aí nos é ensinado o que é a prece refratária. O que acontece? Ela ora para a mãe, aí vai na direção da mãe, a mãe não está receptora, não está receptiva àquela vibração. É refratado e alguém recebeu, né? Então temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano da matéria mais densa. Ou seja, a Matilde fez aquela oração, a Matilde vinha de nosso lar, ela tinha tido, não sei quantos, não lembro quantos anos ela tinha, né? Mas ela vinha do nosso lar com uma encarnação programada, e ele fala, quando ela encarnou, ela não veio desassistida, ou seja, tinha alguém lá no nosso lar preocupada com ela. Então ela fez aquela oração para a mãe era a fonte de perturbação, não pôde receber aquela vibração, aquele pensamento, aquela onda eletromagnética, e foi, né, porque era sincera e com força o suficiente, rompeu na camada da matéria e chegou no nosso lar, e foi atendido, e foi feita uma missão para atender aquele problema. A grandeza da oração. A oração, qualquer que seja o nosso grau de cultura intelectual, é o mais elevado toque de indução para que nos coloquemos, para logo, em regime de comunhão com as esferas superiores. De essência divina, a prece será sempre um reflexo positivamente sublime do espírito, em qualquer posição, por obrigá-lo a despedir-se de si mesmo os elementos mais puros de que possa dispor. A esse despedir de si mesmo é emitir, né? Transmitir o mais puro que a gente tem. Lembra, a gente só pode orar conforme as nossas possibilidades. De ninguém aqui é esperado que a gente consiga emitir o amor que Jesus é capaz de emitir, de acordo com as nossas possibilidades. A mente centralizada na oração pode ser comparada a uma flor estelar, aberta ante o infinito, absorvendo um orvalho nutriente de vida e luz. A prece representa o comutador das correntes mentais, arrojando-as à sublimação. Tá? Prece é uma corrente mental, estabelece uma corrente mental. Prece é renovação. Né? Tão logo se envolve nas vibrações balsâmicas da prece, ergue o pensamento dos planos sublimados, de onde recolhe as ideias transbordadas dos espíritos benevolentes e amigos, convertidos em vanguardeiros de seus passos de evolução. Orar constitui a fórmula básica da renovação íntima, pela qual o divino entendimento desce do coração da vida para a vida do coração. Tá? O céu e o inferno. O que é isso aqui, segunda parte? Você está, né, sendo visto aqui o céu e o inferno. O céu e o inferno tem 2 partes. Na primeira parte é um estudo dos conceitos de céu, inferno, purgatório, de acordo com as diversas religiões. E a segunda parte são testemunhos de espíritos encarnados. Aí vem espíritos felizes, espíritos menos felizes, espíritos sofredores, suicidas, e por aí vai. Vários espíritos foram invocados e prestaram testemunho. Então aqui, nesse caso aqui, olha só, pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido perispiritual. Isso aqui é um espírito que era feliz, ou mais ou menos feliz, não era ainda muito sofredor, e ele estava sendo perguntado para ele sobre a experiência dele das desencarnações, como é que ele se livrou, se liberou, se desligou do corpo. Ele falou, as preces ajudaram esse processo. Ele não sabe como, mas ele sabe que ajudaram, porque quando fizeram a prece ficou mais fácil. Tá? Então essa é uma das utilidades da prece.
Outro, o Senhor cardou o médico sobre a sua desencarnação. É que supremo consolo na prece. Ela é o elemento mais positivo da nossa natureza imaterial. Acaso quererias dirigir algumas palavras à vossa mulher e filhos, peço a todos os meus que acreditem em Deus e na prece que consola e alivia. É só todos os... A gente vê no capítulo 2 que todo espírito que pede alguma coisa, pede prece. É só o que eles falam. E agradece as que foram feitas. A senhora Ana Belleville, um mês depois da morte, obrigada pelas vossas preces. Quão salutares me foram estes, e como concorreram para a minha libertação. Vós compreendeis o valor da prece. São testemunhos. Tem aquele testemunho também do André Luiz, quando ele desencarna, que ele chega, tem aquela senhora que ele sempre atendia depois do consultório, né? Que era a pessoa que sempre fazia prece Você por fazia ele. prece por ele, exatamente. A única, né? A única. Tá bem na boa. Aí o Augusto Michel, né? Ele ainda estava apegado ao corpo, tá? Então, ele pede, né? Orai para que Deus me perdoe. Sois o único médium ao qual posso pedir preces para que a bondade de Deus me subtraia a esta perturbação. Orai para que Deus me conceda repouso. Orai por mim. Sou eu que venho pedir que oreis por mim. 3 comunicações já. Né? E dirigi ao Senhor uma prece para que me perdoe. Quer dizer, a necessidade do desencarnado em que alguém faça uma prece por ele. Por que será? Porque prece não serve para nada? Não é, né, gente? Porque na prece nós emitimos aquela onda de amor, a forma eletromagnética, que vai chegar, vai ser absorvida por ele, vai ser recebida por ele. A oração, né, do livro Pão Nosso. Bom, aí louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate, nós já vimos isso antes, pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento temporários, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram e vão nos trazer ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria, mas não nos esquecemos de glorificar-lhes os sublimes desígnios, toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores, com as nossas paixões, com a nossa vaidade, a minha Lamborghini amarela. Estejamos convencidos que a oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas existências, a Lamborghini amarela, destinam-se ao chão renovador, qual acontece a flor improdutiva que o vento leva. Você cai por terra, né? Fazer oração à toa, sem sentimento, fica aqui mesmo. Né? E só para finalizar, para terminar, né, tem uma oração que é uma oração muito bonita, né? E a gente vai ver uma peculiaridade com relação a essa oração, né? Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz, Onde que houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar e ser consolado. Compreender e ser compreendido. Amar e ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Peculiaridade. A prece inteira é pedido. Mas é um pedido diferente. É um pedido diferente porque ele não pede nada para ele. Ele pede para ele ser um instrumento do Criador. E servir. Então, renuncia-te a ti mesmo e A segue. renúncia do ego. Pega a tua cruz, renuncia-te a ti mesmo e segue. Está aqui. Para quem não entendeu ainda, né, o que Jesus disse, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como eu amei, amar ao próximo como desejo ser amado, uma coisa assim, tanto faz. E aí está resumida toda a lei e todos os profetas. Aí a gente é muito bronco, não entendeu? Aí ele vem, bem-aventuranças. 10 passos, 9 passos, que seja 8 passos. Aí a gente não entendeu. Vem Francisco. Aí a gente não entendeu. Vem Espiritismo. Está precisando o quê para a gente acordar, abrir os olhos e entender, né?
Então, gente, É muito lindo. é isso. A nossa reflexão, ela acaba aí.